noite. Boa noite a todos. Todos estão comendo, que bom. Muito prazer. Vou dar um tempo só do pessoal terminar de servir e a gente já começa. Muito bem. Para quem não me conhece, meu nome é Camila Malceri, eu sou a CEO aqui na Ferrari Cidadania. Estou muito feliz nessa noite de tê-los aqui conosco, nesse evento. Na verdade, é um evento para aproveitar também a presença do Dr. Ricardo aqui no Brasil, que ele veio aqui essa semana, e também para aproximá-los, né? Trazer vocês aqui. Muitos de vocês aqui já são clientes, alguns estão em fase de se tornar nossos clientes, que eu já considero clientes. Outros já estão com o processo deferido, já estão quase terminando aí as suas etapas conosco. Então a gente decidiu reunir aí uma variante de pessoas aqui para conversar um pouquinho sobre cidadania italiana. Então eu queria agradecer muito a presença de todos aqui presencialmente. Eu sei que São Paulo é uma cidade complicada, né? Trânsito, todo mundo tem seus afazeres, então é uma honra que vocês escolheram essa noite estar aqui conosco. Quero agradecer todos os colaboradores da Ferrari Cidadania Italiana que estão aqui com a gente, toda essa equipe aqui, mais os que estavam lá na entrada, são as pessoas do atendimento que conversam com vocês aí nas tratativas, desde o primeiro contato de vocês com a empresa, até depois na parte operacional do processo de vocês. Agradecer ao Pecorino, a Casa Valduga, que foram nossos parceiros aqui nessa noite. Agradecer ao Dr. Ricardo, à Fabiana, aos dois que residem na Itália, estão aqui conosco. E agradecer ao pessoal da organização, Mara, em especial a Gabriela também, que fizeram toda a organização aí do evento aqui com a gente. O pessoal que está no online em Curitiba, pessoal do Sul, né, Santa Catarina e Paraná, que estão participando aqui da transmissão ao vivo, também muito obrigada. Atrasamos um pouquinho, eu sei que quem está em casa online, né, tem que ter um pouco de paciência, mas agradeço também. E agradeço em especial uma presença aqui hoje, que é a do Felipe Malceri, que está sentado aqui nessa mesa. Felipe Malceri foi o fundador da Ferrari Cidadania Italiana, isso já há 18 anos. O Felipe, quando começou a Ferrari lá na Itália, ele, não sei se alguns de vocês já leram a história da Ferrari, mas a Ferrari começou com ele indo lá buscar a cidadania italiana dele. E nessa trajetória, ele levou um golpe diferente de vocês. Ele levou um golpe do assessor dele e começou a... teve que se virar, estava sem dinheiro, foi só para fazer o dinheiro, para fazer o processo, se virou e teve que resolver a questão dele lá sozinho. E na época a gente tinha o Orkut, né, era o nosso canal de comunicação aí, social, e as pessoas, ele começou a divulgar um pouco do trabalho, né, disso, cidadania italiana no Orkut. E ele começou a ter pessoas interessadas, e ele começou a se aprofundar cada vez mais e mais no assunto, até que ele começou a adquirir clientes e nunca mais saiu da Itália. Na verdade, nunca mais não, hoje ele já está no Brasil, mas ficou quase 10 anos na Itália fazendo isso. E em 2011, o Felipe veio para o Brasil, eu ainda não estava na história. Ele abriu o primeiro escritório em Curitiba, e foi quando eu encontrei o Felipe e comecei essa jornada com ele também na Ferrari Cidadania Italiana. Então, hoje eu conto essa história porque na época não tinha nenhuma empresa de cidadania italiana. Era um assunto pouco divulgado, as pessoas não sabiam que poderiam ter esse direito, que poderiam resgatar isso, né, que era uma possibilidade para nós brasileiros aqui descendentes. Então foi uma época que ele inovou o mercado mesmo. A Ferrari foi a primeira empresa a ter um site, serviu muito como informativo para todas as pessoas do Brasil, serviu como uma base explicativa para muitos advogados, inclusive, que na época se aventuraram a trabalhar com isso, e até hoje, né, depois da pandemia, principalmente, a gente teve um advento enorme de empresas e pessoas que trabalham com esse tipo de atividade, e a gente vê ali o quão aventureiros são essas pessoas, porque não é da noite para o dia que se adquire todo esse conhecimento que hoje é o legado que o Felipe deixou para
toda essa equipe que vocês estão vendo aqui. Então, eu homenageio ele porque aos 18 anos não seria possível. Ele não está mais na Ferrari Cidadania Italiana, já faz 3 anos que eu assumi a empresa sozinha. O Felipe hoje tem uma empresa de tradução e outros negócios, né? Ele tem o Grupo Ferrari. Mas o Felipe é meu marido e a gente tem um ser em comum, que é o Matteo Nardelli Malucelli, que é nosso filho de 7 anos. Então, apesar de ele não estar mais na Ferrari, ele continua na minha vida e a gente compartilha sempre todas as histórias e as experiências profissionais. Então, eu queria chamar o Felipe aqui agora para ganhar uma salva de palmas de todos vocês. Ele merece. Ele não gosta de falar em público, ele não gosta de aparecer, mas eu queria fazer essa homenagem, essa singela homenagem, porque esse italiano de Ferrara, ele revolucionou o mercado da cidadania italiana. Isso eu falo com muito orgulho mesmo. Não é à toa que a gente fala isso nos nossos marketings, a gente não usa isso como marketing, é uma verdade da nossa empresa, quem sabe da nossa trajetória sabe. A gente trouxe para esse mercado uma cara séria, uma cara daquilo que o assunto deve ser tratado, porque a gente trata aqui com uma história antiga de todos vocês, com documentos, com registros, com valores, com família. Então, não é uma brincadeira trabalhar com cidadania italiana. Então, a gente preserva isso e toda essa característica hoje da Ferrari, ela vem dessa construção que o Felipe fez. Então, muito obrigada. E no meu nome e toda a minha equipe. Continuando aqui, quero fazer uma pergunta. Eu já vou dar a palavra para o Dr. Ricardo, que hoje ele é a estrela da noite. Mas quem é italiano aqui? Quem já é italiano? Muito bem. Por que só 5 pessoas levantaram a mão? O que vocês estão fazendo aqui? Todos vocês já são italianos. Todos vocês são italianos desde o nascimento de vocês. Essa é a legislação italiana. Vocês estão aqui buscando o reconhecimento desse direito de vocês. Por isso o nome é reconhecimento da cidadania italiana. Não se reconhece nada que já não é. Então vocês só estão buscando registrar, ter um registro de vocês lá na Itália, no Comune, onde nasceu o antepassado de vocês, e depois está registrado aqui no Consulado Italiano no Brasil, para poder emitir o passaporte de vocês. Mas vocês já são italianos, então quando alguém perguntar para vocês, vocês têm que dizer: eu sou italiano, porque vocês são. Ainda que vocês não fossem requerer o direito de vocês são. E não é um documento, um registro que vai tirar isso, porque é um legado de uma legislação, de uma história da Itália. Então lá em 1800 até anotei aqui, que eu sempre esqueço as datas, 1865, quando foi instituído. Eu considero e compartilho isso com vocês que a Itália foi bastante generosa nessa legislação, né? Porque ela atribuiu esse direito, né, sem qualquer limite, só comprovando que você tem esse vínculo e o sangue, né, que é o direito do sangue, sem qualquer outro tipo de dispositivo de perda, que a gente fala, né, qualquer outro impedimento aqui. Então eu atribuo eles muito generosos, porque eles fizeram isso como uma forma de manter os seus laços culturais das pessoas que estavam emigrando do país. Então essa legislação ela foi muito em cima desse momento histórico, né, que nós temos, e com isso hoje nós estamos aqui, né, morando, acho que a maioria aqui nasceu no Brasil, e podendo, né, ter esse direito e reconhecer esse direito. Então é um histórico generoso, eu diria. Nós, hoje, para vocês terem uma ideia, tá, nós temos 301 mil italianos registrados nos consulados italianos do Brasil.
é muita gente, já reconhecido, tá? Nós temos 165 mil italianos registrados no consulado aqui em São Paulo. São 20 milhões de italianos fora da Itália. É muito italiano fora da Itália, do território italiano. O Brasil é o quarto país que mais tem italianos fora da Itália. Esses números, eles vêm crescendo, né? Então, da nossa população, do número geral dos italianos que fora da Itália, a gente representa 9%. É bastante coisa. Então, a gente tem muita gente aqui no Brasil descendente com essa possibilidade. E é uma comunidade fortíssima, tá? Posso fazer uma pergunta? Claro. Esses números que você mandou, é possível você enviar por e-mail? Com certeza, com certeza. Com certeza eu passo esses números sim. É bem interessante, eu adoro trabalhar esses números, porque daí a gente vê o poder que a comunidade italiana ela tem no Brasil e no mundo, né? Mas especialmente aqui no Brasil, né? Aqui em São Paulo, estados como São Paulo, Curitiba, o estado do Paraná, Santa Catarina, né? Que a gente teve a maior parte dos nossos antepassados, eles quando chegaram nessas regiões. Então é um legado, e é muita gente mesmo, e isso vem aumentando cada vez mais, porque nascem os filhos, né, e enquanto o filho é menor de idade, ele tem o direito de forma automática, né, só fazer o registro no consulado. Então, aqueles que estão aqui, que não têm filhos ainda, ou pretendem ter filhos, é uma coisa interessante de vocês saberem, os filhos de vocês terão o reconhecimento da cidadania italiana até os 18 anos de forma automática, então vocês vão poder transmitir. Os cônjuges de vocês, se estudarem italiano e se dedicarem um pouquinho aí no idioma, também vão poder ter a sua naturalização pelo casamento, que é uma atribuição, consegue emitir passaporte, ter a vida na Itália igual ao italiano, né, igual ao de sangue. Então também é uma facilidade. Então, quem tem essa possibilidade de buscar esse recurso, não há razões para não ir atrás. E claro que agora, né, a gente vai falar aqui com o doutor, vai trazer o doutor Ricardo, que vocês vieram aqui para ouvi-lo. O doutor Ricardo é um parceiro da Ferrara Cidadania Italiana desde o início, que a Ferrara Cidadania Italiana abriu as suas portas para processos judiciais. Por que eu falo isso? A Ferrara, ela nasceu com um know-how muito forte para trabalhar aqueles que estavam sendo convocados no consulado italiano aqui no Brasil. Então, a pessoa aguardava na fila, quando ela estava próxima para apresentar a sua documentação, a gente absorvia essa pessoa, preparava os documentos dela e ela apresentava. E por que eu falo que o nosso know-how veio disso? Porque preparar os documentos para apresentar no consulado italiano tem que entender muito de cidadania italiana. Porque o consulado italiano é muito exigente, é muito criterioso, inventam regras onde não tem, inventam situações onde não tem. Então, por isso que eu digo que nós temos muito conhecimento, porque a gente trabalhou anos e anos com o consulado italiano, apresentando os documentos tanto aqui quanto no consulado de Curitiba. Então, quem conhece de tudo isso para tratar o judicial, que hoje vem adotando uma postura um pouco mais flexível, foi de letra para a gente. Mas é claro que, em contrapartida, eu tinha que ter uma boa ponte lá na Itália, porque não adianta a gente fazer uma boa preparação aqui, os documentos chegar na mão de um advogado que não tenha conhecimento técnico ou não tenha todo o know-how que tem. Então, o doutor Ricardo é o único parceiro da Ferrara, ele é quase o advogado da Ferrara, eu chamo ele o advogado da Ferrara na Itália. Ele também, não só de assuntos judiciais, mas o escritório Ricardo com a Ferrara faz outras atribuições também, de documentos, buscas de documentos, pesquisas genealógicas. Então, a gente está cada vez ampliando mais a nossa parceria no escritório dele em Roma. E eu tenho certeza que com a Ferrara, na preparação desses documentos, mais o doutor Ricardo com o processo de vocês nas mãos, vocês não teriam outra empresa que poderia dar tanta segurança para vocês. Isso eu falo não é porque é minha empresa, é porque eu conheço o mercado que está lá fora. E o que eu falo, a cidadania italiana não é uma receita de bolo. Não é. O processo seu não é igual ao dele. E não vai ser. Porque a sua história genealógica é diferente. Cada um aqui tem uma documentação, uma história genealógica, um antepassado que veio de uma região. Não tem como comparar.
Por isso que o nosso olhar é sempre muito clínico em cima da documentação e não dá para a gente trabalhar o marketing. Venha que aqui o seu processo em 2 anos eu garanto. Não tem como fazer isso, gente. Isso é uma estratégia falsa. Eles estão enganando as pessoas. É um processo que você precisa analisar e a partir das necessidades daquela documentação que a gente estipula um prazo, que a gente fala em tempo, que a gente fala nas comissões, que a gente fala inclusive em custos extras. Porque tem coisas que, intercorrências que acontecem, que dependem de órgãos, terceiros, que vai ter custo. Então, essa é a vantagem da Ferraz Cidadania Italiana. Então, trago o Dr. Ricardo aqui, ele vai falar um pouco do judicial com vocês, aproximar. No final, a gente vai abrir umas perguntas aqui para vocês e para o pessoal que está online também, tá bom? Então, seja bem-vindo, Ricardo. Obrigada. Pode ficar aqui no seu posto. Muito obrigado, boa noite São Paulo, boa noite Curitiba. Muito obrigado pelo convite aqui. Para mim é um prazer comemorar a maioridade dessa empresa, 18 anos. Agora podemos planejar os próximos 40. Mas, estou brincando, mas pensa bem. Eu sou um advogado há mais de 20 anos, trabalho com a cidadania italiana desde 2015. Então eu vi muitas empresas crescer, nascer e falecer em 1 ano, 2 anos. Ficar 18 anos num mercado como esse não é de todos. Eu acredito que somente o Grupo Ferrara está 18 anos nesse mercado aqui. Isso é com prova de seriedade, de estabilidade, de confiança, ok? Que o mercado está dando para eles, ok? Então, ele é uma família maravilhosa, como você viu, não? Então, vamos dar uma outra salva de palmas para eles. Então, hoje me deixaram um pouco muito difícil, porque já é tarde, eu não quero que vocês vão dormir com assuntos técnicos. Aí logicamente, se tem perguntas técnicas, vou responder. Mas quero simplesmente primeiro agradecer a presença de todos vocês aqui. Alguns já são clientes, outros vão virar clientes. Eu pesquisei bastante antes de fechar uma parceria com esse grupo, com essa empresa. Tem empresas que me contrataram e falaram: nós vamos fazer varejão. Varejão? O que é varejão? Varejão da cidadania. Sim, não? É uma coisa horrível, não? Que trata as pessoas como números, já vai embora do meu escritório. Não quero nem falar. Porque todos vocês, além das pessoas que eu não conheço, pelo que falo com todos os colaboradores, estão lidando com pessoas, com o sonho das pessoas. Não podemos brincar com isso. E quando chegam na pasta do Grupo Ferrara, posso garantir, me envolvo ao time, que a respeito de outras empresas do trabalho, chega a ser certinho, não falta mais nada. Isso o que significa? Primeiramente, que o processo vai rápido, ok? Porque quando chega, está tudo certo, é protocolado e vai para frente. Segundo, não vamos perder claramente o tempo 2 vezes, 3 vezes a revisar a documentação que está errada. Então, isso é, de verdade, um diferencial que me dá muito orgulho de trabalhar com eles. Porque, repito, nós escolhemos um ou outro pela forma de trabalho, pela forma de pensar a esse tipo de trabalho, ok? Não como números, mas como pessoas. Voltando ao assunto mais técnico após essa breve apresentação, e comunicando um pouco o que eu estava as palavras da nossa caminho, a legislação italiana. A legislação italiana o legislador italiano escolheu o ius sanguinis. Por quê? O Brasil, por exemplo, escolheu o ius soli, okay? Que nasce no território brasileiro é brasileiro. Okay? A Itália não. Por que isso? Porque a partir da segunda metade do 1800, quase 10 milhões de italianos, de uma população de 40 milhões, imagina, emigraram. Okay? Grande imigração, grande diáspora italiana. Então, o legislador italiano não pode ficar indiferente a um fenômeno desse tamanho. Precisava tomar uma decisão. Vou escolher a cidadania, a transmissão do direito de iure soli ou iure sanguinis.
graças a Deus, escolheram Júlio Santos por manter esse vínculo com a Madre Pátria, para agradecer os mais corajosos, intraprendentes, que decidiram de ir embora, escolher um futuro diferente, fazer remessas econômicas depois na Itália, porque aconteceu isso, e crescer. Chegaram aqui como lavradores. Eu vejo as certidões de nascimento e de casamento dos seus ancestrais, dos seus antecedentes, dos seus antepassados, e os primeiros empregos, os primeiros trabalhos eram lavradores. Trabalhavam, não, nas fazendas. Mas depois, gerações, subiram na escala social e econômica, e agora, se você se olha, não, chegaram a ter sucesso, a ser a classe dirigente desse país. Não? E obrigado também ao Brasil que colheu essa oportunidade, não? E deu essa oportunidade aos nossos italianos, nossos imigrantes, nossos descendentes. Então, o legislador decidiu, com o primeiro Códice Civil italiano, de 1865, de premiar, de manter esse vínculo, dizendo que é cidadão italiano o filho do pai italiano. Do pai porque ainda estava com uma divergência de gênero. Como você sabe, na época as leis eram muito machistas. Então isso era somente o homem que poderia transmitir a cidadania. A mulher, somente quando era uma mulher solteira, quando era sem homem, sem marido, poderia transmitir o direito. E daqui a questão da cidadania italiana por uma terra judicial. Após esse primeiro artigo 4 do Código Civil de 1965, esse princípio foi confirmado em 1912. A nossa primeira lei sobre a cidadania, 555, que fala sempre que é cidadão italiano, filho de cidadão. Okay? Esse princípio é mantido na última lei sobre a cidadania, a Lei 91 de 1992, mas nesse caso são os genitores que transmitem. Então, mãe e pai podem, que são italianos, podem transmitir o direito automaticamente aos próprios filhos. Então, o que aconteceu na época? Aconteceu que o filho do italiano era brasileiro de soli, porque nasceva no território brasileiro, ok? Mas era italiano de sangue, que automaticamente adquiriva, não, essa bipolidia, essa dupla cidadania, automaticamente. Então, como justamente lembrava a Camila, todos vocês são italianos porque, independentemente do reconhecimento do direito, da formalização do direito, vocês já nasceram italianos. O direito já foi transmitido para vocês através dessa linha, não, de descendência. Por quê? Porque na Itália não temos limitações geracionais. Desculpa, eu sou italiano, eu lembro sempre que sou italiano, não é que eu falo para lá bastante. Então não tem limitações geracionais, não tem prescrições para acionar esse direito, ok? E, como fala nosso Tribunal Supremo, nossa Corte de Cassação, é suficiente comprovar a linha de descendência. Quais são os problemas que podem sair dessa situação? Porque a pergunta que todo mundo faz tem que identificar as divergências que tem nas minhas certidões? Não? Agora todo mundo vai perguntar isso a partir da senhora. Ok? Essa é a pergunta da $1 bilhão. Na verdade, a transmissão do direito é por filiação. Okay? Nós temos que comprovar a filiação. Okay? O que pode interromper esse direito? Não é uma divergência, um aportuguesamento, José, João. Não é isso que nos atrapalha e que interrompe o direito. Não é o sobrenome que transmite, tenho que mudar meu sobrenome. Não. O nome, o sobrenome é um direito universal. Ninguém pode ser obrigado a mudar o próprio nome, o próprio sobrenome, para reconhecer o direito. Não existe. Temos que comprovar justamente assim, casamento, a filiação. O que pode ser, qual pode ser o problema nessa transmissão do direito? Por exemplo, a naturalização ou a renúncia do antepassado italiano, a naturalização brasileira, antes do nascimento do filho.
Então, nesse caso, pela legislação italiana, em caso de naturalização, o italiano perde o direito e não pode transmitir. Outra questão muito frequente, que vai gerar muitas dúvidas, é quando tem um filho de casal ou não casado. O filho natural. Por quê? Porque a legislação brasileira é muito diferente daquela italiana. Na legislação do toda a Sul-América e no Brasil, o filho de casal ou não casado não precisa ser declarado pela mãe. A mãe é sempre certa. E o pai geralmente é aquilo que vai no cartório a fazer a declaração. Na legislação italiana é diferente. Os pais têm que fazer a declaração de nascimento do filho de casal ou casado. Então, se o genitor que transmite o direito não declarou o filho no momento do nascimento, do registro do nascimento, precisavam de comprovar essa filiação de outra forma, porque no caso que consta o casamento, como sabemos, a legislação italiana vai prever a possibilidade de reconhecer automaticamente o filho como legítimo. Em caso de casal ou casado, precisavam de utilizar presunções legais, okay, para comprovar esse status de filiação. Agora não vou entrar no mérito, porque senão, de verdade, eu vou ver todo momento. Mas, somente para mostrar para você que o problema de verdade não é Giuseppe, José, João, Giovanni, mas são questões jurídicas que podem atrapalhar claramente a tradução. Quando chegam clientes, justamente que falam, mas tenho que retificar sem mostrar nenhum documento, justamente a resposta é, olha, não é tanto a divergência de Simone, que foi um aportuguesamento, e com I, o grafema é o fonema, não, português esse, LGI, não é tanto isso que me importa. O que me importa é ver se efetivamente tem uma comprova da filiação certa. Se os outros dados batem, mãe, nome da mãe, nome do pai, data de nascimento, idade, são corretas, logicamente não tem muitas dúvidas sobre a identidade daquela pessoa. Okay? Então não precisa verificar. Agora, junto com a Camila, estamos experimentando um novo sistema para agilizar muito as análises, ok? Juntos, me parece que está dando muito certo, estamos agilizando muito essa etapa, porque justamente o cliente quer uma resposta rápida, quer uma resposta certa, posso avançar ou tem problemas. Tenho que identificar, e sobre isso estamos trabalhando dessa forma para sempre ser mais rápido possível dar esse tipo de resposta. A forma de reconhecimento depois, porque nós trabalhamos, como você sabe, com reconhecimento judicial, okay, via materna e ecografia, e é um sistema que permite a todos vocês de ficar aqui no Brasil sem mudar para a Itália, sem deixar trabalho, fazer férias, e de fazer de forma muito correta, de forma muito legal esse processo, porque será um juiz que vai declarar o reconhecimento. Ninguém pode, uma vez que a sentença transita em julgado, ninguém pode tirar a sua cidadania, cancelar a sua cidadania, uma vez que o juiz bateu o martelo e a sentença transita em julgado. Quais são as principais etapas? Com certeza a análise da documentação é a primeira, a mais delicada, porque se tem problemas, junto com a empresa Ferrara, vamos consertar e compartilhar uma estratégia. Se dá tudo certo, semáforo verde, vamos para frente, vamos justamente fazer procurações, preparar toda a pasta, aqui é a pasta do Brasil, o grupo manda para a minha pasta e eu protocolo o processo. No momento que o processo é protocolado, vai ser um número, todos vocês podem acompanhar esse processo no aplicativo que se chama Justiça Civile, é muito fácil, e podem acompanhar o status do processo em qualquer momento. Tem clientes que todo dia acordam e olham para ver o que está acontecendo aqui e liga para mim. Não, é normal. Mas, além disso, pode ficar tranquilo que a Camila sempre manda informações para vocês sobre as coisas importantes, ok?
não a atualização interna do aplicativo, mas quando, por exemplo, na cada data da audiência, ok? E tantos esperamos, quando vai ser essa. Então, primeira etapa, com certeza, é guardar a data da audiência. Geralmente é somente uma. Após a audiência, o juiz emite a sentença. Okay? Porque é um processo documental, não precisa fazer prova por testemunhas, não precisa de adicionar outras provas. Geralmente é tudo já documentado junto com a peticionista. Após a sentença, inicia uma outra etapa desse trabalho, esse percurso, que é muito burocrática, está virando muito burocrática por conta do número de processos que estão chegando, que é o registro da sentença e das certidões de vocês no registro civil italiano, para depois poder emitir as certidões italianas, que são a chave de tudo, a chave para entrar no consulado italiano aqui, não a chave de verdade, a chave no senso de poder se cadastrar, a chave não vai dar o cônsul, para poder se cadastrar no registro dos italianos no exterior e fazer o AE. Uma vez que vocês são cadastrados como italianos moradores aqui, podem fazer finalmente o passaporte para antecipar eleições, utilizar para todos os serviços consulares, tudo o que precisa da Itália, registrar um novo filho, registrar um divórcio, um casamento, tudo o que acontece na vida de vocês, lembra sempre que, sendo vocês italianos, precisa ser registrado tanto no cartório quanto no consulado. Okay? Essa é a obrigação de todos. E, logicamente, quando vocês vão mudar de residência, também no mesmo comune, no mesmo município, precisa de avisar o consulado isso. Sobre a problemática de transcrições, acredito que vão ser vários assuntos, várias perguntas sobre isso. Vou indicar somente algumas coisas. Estão chegando muitos processos no comune. O comune seria um órgão público, um município, onde às vezes tem um funcionário, às vezes dois. O funcionário é um pouco faz tudo. Aconteceu uma vez que eu fui no comune para finalizar uma transcrição, o funcionário falava: espera um minuto que agora tenho que pegar os cólagos, que é horário, estão saindo os meninos da escola, tenho que pegar o ônibus, tenho que dirigir os cólagos para pegar o menino. Tá? Então, de verdade, eles são muito prestativos, mas são pessoas que recebem um salário mínimo, okay? Ele ganha 1.200 euros e trabalha 6 horas por dia, e com certeza a nossa cidadania não é a prioridade deles. Okay? Ele tem que registrar óbitos, tem que emitir identidade. Então a dificuldade nossa é lidar com essas pessoas, sempre com uma atitude amigável, sempre se tomando o partner deles. Tanto é que muitos me ligam para pedir parecer sobre questões. Então, nós devemos ser, dessa forma, amigos deles. Por quê? Porque eles serão os nossos funcionários para toda a vida inteira. Porque, sim, ok, eu mando a minha carta ao consulado, depois do AIA. O consulado manda para o seu comune depois. Okay? Então, será sempre o mesmo funcionário que vai registrar seus filhos, vai registrar seus casamentos. Então precisamos de manter sempre um ótimo relacionamento com muito respeito. Logicamente tem situações onde o respeito da parte deles não existe, não está, não responde, não atende. Allora lá, infelizmente, tenho que fazer o advogado. Não sou mais amigo, mas viro advogado de vocês e vou tutelar os seus direitos. Então lá, viro um pouco mais agressivo e vou iniciar um escalation. Okay? Um escalation até chegar, infelizmente, a fazer uma cobrança extrajudicial pelo prefeito, que é responsável. Okay? E, em algum caso, poucos, graças a Deus, a fazer um processo contra o comune. No momento que eu notifico o processo contra o prefeito, contra o comune, quase imediatamente me liga e me fala: desculpa, não havia entendido. Ok, tudo bem, voltamos a ser amigos, mas agora precisamos fechar claramente a questão. Então,
veja como não é fácil lidar com isso, porque precisa ser sempre sorridente, ok? E fazer si dice buon viso a cattivo gioco in Italia, ok? Sempre chiaramente sorridendo, pedindo as coisas, ma sempre di forma molto tranquilla. Isso é, na nossa opinião, isso é a melhor forma, no, di fazer os interesses de vocês, ok? Para não deixar vocês na blacklist do comune, ok? E depois ter problemas com isso. Sobre a questão dos novos tribunais, porque acredito que vocês são agora muito interessados, não quero falar muito e deixar um pouco de prazo para as perguntas. Novos tribunais, como você sabe, a partir de junho do ano passado, a competência territorial é do Tribunal de Nascimento do antepassado. Okay? Então, a maioria dos descendentes do Brasil é do Veneto. Okay? Então, Tribunal de Veneza. O Tribunal de Veneza, vou tranquilizar todo mundo, é um tribunal que está trabalhando bem, eu estou super satisfeito, tenho somente que elogiar a partir do presidente, a todos os juízes, porque o relacionamento é ótimo, me convidam lá sempre para tomar um café, são fantásticos, são realmente tem um respeito recíproco. Os funcionários do tribunal são muito prestativos quando tem problemas técnicos, porque a plataforma informática é muito ruim. Eu falo sempre, seria bom pegar a plataforma informática do país africano, provavelmente vai funcionar melhor no país africano que na Itália. Mas, além disso, eles resolvem, são muito prestativos, resolvem o problema. Então, o tribunal que está trabalhando mais ou menos com um prazo de um ano, que, na minha opinião, é um prazo razoável para o processo judicial, e está dando certo. Estão acatando os nossos processos, via judicial e contra a FIA. Tem vários tribunais que também estão seguindo essa forma de trabalho, vou colocar um pouco, ok? Firenze, okay? Muito bom, Gênova, descendo Nápoles trabalha bem, ok? Está trabalhando bem Ancona trabalha muito bem, Torino trabalha um pouco mais demorado, mas está trabalhando muito bem. Está trabalhando bem também o Tribunal de Palermo, okay? Tribunal de Calabria também tivemos sucesso, só um pouco mais demorados, mas tivemos sucesso. Incredivelmente, os tribunais mais desorganizados são os tribunais do norte da Itália. Não? Todo mundo fala, como Milão, a Lombardia, não? A locomotiva da Itália, o coração econômico. Por enquanto, Milão e Brescia, é como dizer São Paulo e Curitiba, Milão e Brescia são desorganizados. Provavelmente não são muito interessados a priorizar esse processo, mas eu já fiz um tour para falar com os presidentes das várias vagas, para sensibilizar sobre esse assunto, em particular Brescia, porque é um tribunal muito importante para nós, porque vai ser o tribunal competente de Cremona, de Mantova, de Brescia e de Milão, e de Bergamo. Então são 4 regiões muito importante para os nossos descendentes aqui no Brasil. Então, sensibilizei essa presidenta, ela entendeu e na última audiência que tive em julho, ela me falou que contrataram 4 novos juízes que a partir de setembro vão iniciar a trabalhar na vara exclusivamente para a cidadania. Então, esperamos que Brescia vai agilizar, vai trabalhar um pouco mais rápido sobre esse tipo de processo. Depois que outros tribunais que estavam um pouco demorados, Potenza. O Tribunal de Potenza também é um tribunal importante porque não é somente a região de Potenza, mas parte da região de Salerno, que é competente em Potenza, e também lá tem muitos títulos de sentença. É um tribunal que está demorado por quê? Porque deixaram, de 3 juízes, deixaram somente um. E esse um, infelizmente, não pode fazer milagres. Então, ele está um pouco reorganizando a própria agenda, precisa de um pouco de paciência, é jovem, mas vai iniciar a trabalhar. Bologna com certeza é um outro tribunal que iniciou muito mal, okay? É um tribunal que iniciou pensando que o volume de cargo, o cargo de trabalho era muito leve e colocou juízes de direito a fazer esse tipo de trabalho. Erradíssimo, porque chegaram um monte de processos em Bologna, que também é um tribunal que cobre toda a Emília-Romanha, Ferrara também é uma cidade que está dentro da competência de Bologna.
Então, o que aconteceu? Chegou um novo presidente, entendeu o problema, falamos também com ele, e agora já chegaram juízes honorários, okay, que estão já iniciando a antecipar audiências marcadas no 2024 pelo final de 2023. Então, estamos lá também satisfeitos e com muita confiança que o problema será resolvido. Por que será resolvido? Porque o juiz de direito pega um salário no final do mês, independentemente se trabalha ou não trabalha. O juiz honorário é pago por quanta audiência, por quanta sentença emite. Okay? Então, esses juízes honorários são bem focados em um trabalho como esse, porque podem fazer muitas sentenças no mesmo dia também e ganhar muito dinheiro, porque são pagos por sentença. Então, eu estou com muita confiança que Bolonha também vai virar a ser um dos tribunais mais rápidos. A senhora quer perguntar uma coisa? Bari, estava para mencionar Bari. Por quê? Bari iniciou muito bem como juízes, chegou já a primeira sentença, tudo certo, inclusive fiz audiência com Microsoft Teams, então falei, ó, Bari está bem não organizado. Mas tem um juiz em Bari que gosta de, provavelmente, não trabalhar. Cada vez que chega perto da data da audiência, ele vai fazer uma remarcação ex officio. É somente um que está um pouco desorganizado. Mas em setembro volta a falar lá com o presidente não para, logicamente, indicar essa questão, porque eu não quero problemas com esse juiz, mas para, digamos, dizer, colocar nos orelhos do seu presidente, olha, que tem esse juiz, que está acontecendo isso, que está um pouco atrasado. Mas, logicamente, nós estamos ainda fora de um prazo médio de 1 ano e meio, 2 anos. Okay? Cioè, estamos sempre falando de um prazo abaixo de 1 ano. Então, não estou muito preocupado com o Bari. Pelo que me preocupa mais é Milão, que nem marca a data da audiência. Cioè, Milão próprio, zero. Porque se não se apresenta, ele não me responde. Então, lá está um pouco preocupado, já foi lá falar, o presidente está dizendo que vai contratar juízes honorários, estamos aguardando que também em Milão cheguem juízes honorários para fazer esse tipo de trabalho. Outra curiosidade, Forlista Bologna. Forlista dentro de Bologna. Bologna, estamos aguardando, os juízes honorários chegaram agora, estamos aguardando antecipações de audiências, porque antes marcaram audiência para 2024. Agora estão antecipando para 2023. Então estão ficando loucos, porque estavam notificando em 2024, depois voltam em 2023. Estão ficando loucos no escritório a seguir todas essas remarcações, porque cada vez que remarca, ele tem que notificar o ministério que aconteceu isso. Então, com algum colaborador que me olha sempre um pouco, não sou muito feliz. Eu fico feliz porque fico feliz pelo cliente que não tem uma audiência antecipada, mas tem algum colaborador que não sou muito feliz dessa coisa, mas tem que fazer esse trabalho, então não tem problema. Então, eu quero deixar um pouco de espaço para perguntas e respostas, porque não quero... Sobre perguntas, a gente vai abrir aqui, mas eu vou iniciar só fazendo uma pergunta para ele, porque eu acho que é uma pergunta bem geral, todo mundo está super ansioso para ter essa resposta, e é claro que o Dr. Ricardo ele vai dar um parecer nessa resposta, da visão dele, do conhecimento dele, das notícias que circulam na Itália e do momento, mas talvez não seja o resultado, né, dessa situação, que é do parlamentar, a questão do parlamentar, do Roberto Menia, do projeto de mudança da lei. Então, isso é o que mais bombardeia a gente online, o que todo mundo quer saber, o que isso vai impactar, se esse projeto tem chance de se suceder, se é uma coisa rápida. Então, se você puder dar a sua opinião aqui para confortar os corações, a gente agradece. Obrigado pela pergunta. Eu agora estava uma pergunta fácil, agora deixa eu descansar um pouco. Ok. Não, então, a questão é a seguinte, cada ano a Itália apresenta uma lei para tentar de mudar, porque tem muita pressão na União Europeia. A Itália é o único país
que é o único país que não tem limitações geracionais. Okay? Então tem a União Europeia que inizia a olhar um pouco mal, não? Itália falando, olha, mas por que você não limita? Mas é um motivo muito simples. Muito simples. Primeiro, a lei pode regular somente pelo futuro. Nós não podemos cancelar o nosso Código Civil de 1765, a Lei 555 de 1912 e a Lei 91 de 1992. Por quê? Porque o direito já foi adquirido, ok? Provavelmente, não sei, ela é muito jovem, ela já adquiriu o direito através da Lei 91 de 92, ok? A senhora, pela Lei 555 de 1912, ato de 1991. Então, não é que podemos mudar agora o passado. O passado já aconteceu. Não? E como é um princípio não fundamental, azione temporis, não? Tempo per tempo vigente. A lei tempo per tempo vigente já colocou vocês como italianos. Então, esses projetos de leis podem impactar somente pelo futuro, somente pelos bisnetos, não pode impactar retroativamente. Então, já como projeto, apresentar uma coisa assim, falando que vamos bloquear esse tráfico clandestinos de imigrantes, já é uma coisa para bobagem, não é uma coisa para aparecer na televisão e para ser entrevistados. Mas põe na verdade, se quando chega em uma aula do parlamento com juristas que vão avaliar esse projeto, ele vai ser, não, vai cair, porque vai cair por uma base jurídica do projeto desse. Mas não é o primeiro, repito, eu não fico assustado porque não é o primeiro. De vez em quando acontece isso. Então a minha sugestão é de ficar calmos, okay, tranquilos. Logicamente, se tem uma parte política que quer isso, lembramos disso nas próximas eleições. Você também não pensar nisso, são nossos representantes. Ficamos em boas mãos, como no Grupo Ferrara. Vamos apresentar, logicamente, nossas pastas sem atraso, porque o futuro ninguém pode garantir. Mas agora eu ficaria muito tranquilo com a formulação desse tipo de proposta de lei. Se a proposta de lei vai mudar, vamos ver. Logicamente ninguém pode garantir futuramente o que vai acontecer, mas como está formulada agora, sinceramente não vai funcionar. Então não vai impactar em vocês, ok? E sobre isso posso dar a minha palavra. Se vai ser aprovado ou não, repito, é muito difícil saberlo, porque tem um líder parlamentar. No passado, todas essas propostas foram colocadas em um lugar que ninguém encontra mais. Então, não é uma coisa que precisa de assustar as pessoas, uma coisa que precisa de pensar com medo. Bom, vamos pensar fazer as coisas nossas certas, comprovar a nossa filiação e a fazer esse reconhecimento. Sim, não é a primeira vez, né, Ricardo? Quem quer fazer perguntas? Quem tem perguntas? A gente vai levar o microfone para vocês. Acho que o senhor foi o primeiro, então a Michelle vai levar o microfone. Eu vou fazer uma daqui. Tem uma ali, né? Não é fácil, né? Tá bom, mais fácil. Muito fácil. Boa noite. A minha pergunta é: eu já estou no estágio depois de ter a sentença favorável, que foi feita em março desse ano. Qual é a estimativa de prazo para que eu possa ter o passaporte? Então, eu estou recebendo nesse período as transcrições da sentença de março dos municípios mais rápidos. Okay? Então, já a partir desse mês de agosto, já recebi muitas transcrições de sentenças emitidas em março. O que acontece, como falávamos antes, não depende somente de nós, já apresentamos a papelada. O senhor se lembra o comune, o nome do comune? É na Calábria. A cidade é Grimaldi. Como? A cidade é Grimaldi. Então, a Calábria não é o próprio lugar mais rápido do mundo, mas vamos fazer o possível para finalizar tudo, ok? Pelo menos dentro desse ano. Essa é a minha perspectiva. Porque a sentença foi emitida em Roma.
Exatamente. Mas a transcrição vai no comune do seu antepassado. Então, não podemos fazer em Roma. A previsão é finalizar dentro desse ano. Meu objetivo é finalizar todos os processos que chegam à sentença dentro do primeiro semestre, transcrito no segundo semestre. Esses são um pouco os objetivos que eu me dou dentro do... Se isso não acontece, vou processar o comune, vou mandar a petição de Santo Comune. Essa é um pouco a estratégia. O problema das transcrições, né, só para vocês entenderem, ele não é só no processo de deferimento do reconhecimento da cidadania italiana para quem pleiteia pelo judicial. O problema das transcrições é uma coisa genérica na Itália, é um problema das pessoas que também têm as suas cidadanias reconhecidas aqui. Os comunes não transcrevem os documentos, é uma briga eterna, fica um bate-bola gigante entre o consulado e os comunes, e um botando a culpa no outro. Então, esse problema de transcrição é uma coisa, tanto no consulado aqui, quanto nos comunes lá na Itália, como o Ricardo falou, né? Então, ele tem uma boa relação na Itália, sabe como lidar com esses comunes. Então, a gente tem que só, às vezes, ter um pouco de paciência, porque realmente não é da forma como a gente quer, dependendo desses funcionários públicos, né? Sì, vou dar uma boa notícia in anteprima. In breve vamos disponibilizar um workflow, assim que os mais curiosos, os mais desconfiantes podem acessar esse workflow e ver todas as ligações que a gente faz, todos os reportes que a gente escreve nesse workflow na etapa das transcrições, assim que podemos comprovar efetivamente todo o trabalho que tem atrás disso, okay? Porque senão parece que o advogado se esquece, não? Não esquece de ninguém. É somente que às vezes precisa de um pouco de paciência em lidar com funcionários que estão um dia doente, um dia está grávida, etc. Como ele falou, não adianta também ficar ligando lá todo dia, cobrando todo dia, porque aí ele vai colocar na blacklist, né? Então, eu vou fazer uma pergunta aqui do pessoal que está online, fica lá, com vocês, o pessoal online. Tem uma pessoa que perguntou aqui que gostaria de saber sobre o processo via materna, né? Como é que estão os julgamentos que são feitos na via materna depois da distribuição dos julgamentos nos tribunais correspondentes ao nascimento do causa. Uma água. O processo via materna está funcionando muito bem com sua filha. Temos um track record, graças a Deus, de 100% de sucesso. Estamos mantendo esse track record. Eu já ajuizei mais de 4.200 processos, então posso dizer com um pouco de experiência que eu vou pegar lá os novos tribunais estão mantendo, estão se conformando à jurisprudência do Tribunal de Roma. Então, sobre isso, posso dar uma tranquilizada aos amigos online que via materna é um processo lidadíssimo, consolidadíssimo, a jurisprudência do Supremo é super consolidada, não tem como, nem com a lei, mudar o direito disso. Mais alguém daqui? Oi. Opa, boa noite, doutor. O meu processo foi protocolado um pouco antes da mudança dessa lei. Foi protocolado no Tribunal de Roma. Teve alguma mudança de prazo? Teve alguma mudança nos processos que já estavam em Roma anteriormente ou segue tudo igual? Não, desculpa, não ouvi bem a sua pergunta. O meu processo foi protocolado no Tribunal de Roma um pouco antes da mudança da lei. Acho que 2, 3 semanas antes. Afeta alguma coisa agora que teve essa mudança de legislação? Fica mais rápido? Fica tudo igual no Tribunal de Roma? Ótima escolha. Primeiramente, porque o Tribunal de Roma garante muita tolerância, garantiva muita tolerância na documentação. Agora temos que fazer caso por caso e ver tribunal por tribunal, um trabalho um pouco mais complicado, junto com o grupo afetado. Então, o Tribunal de Roma tem como objetivo finalizar tudo o ano que vem. Então, já me falaram que dentro do 2024 eles vão fechar, porque não tem muitos descendentes que vêm de Roma, não tem do Lácio. Então, o objetivo dele é limpar próprio o cargo de trabalho dos juízes, até que algum juiz está indo embora, porque o cargo de trabalho diminuiu. Tem juízes que estão antecipando, então a esperança é sempre
sempre pronta. Se vão antecipar, não lembra. Eu fico feliz, mas o colaborador fica triste porque tem que fazer a explicação. Mas eu fico super feliz se vão antecipar, porque para mim, uma pasta a menos não existe. Mas com certeza, dentro do 2024, esse é o objetivo do Tribunal de Roma, será ajuizado, será processado. Teve uma pergunta aqui online que fala qual que são as possibilidades de ter um processo indeferido? Depende muito da documentação, porque é difícil fazer uma percentuagem. Por agora, como falava antes, tenho 100% de casos deferidos, não tive ainda uma experiência negativa. Mas por que isso? Por conta da análise, da pré-análise. Por exemplo, ontem eu parei o processo, falei, isso no processo não posso continuar porque o italiano se naturalizou antes do nascimento dos filhos, então lá não tem jeito. Pode contratar um advogado melhor do mundo, mas o direito foi interrompido. Então eu não vou pegar uma ação que com certeza a 90% vai ser indeferida. Okay? Então já na etapa da análise, nós vamos dar uma percentuagem. Tem alguns pequenos problemas? Ok. Isso pode atrapalhar? Ok. Quanto é a percentuagem? 70, 80? As chances são sempre muito altas. Mas na etapa da análise, vamos dar um valor mais seguro, mais específico de percentuagem de sucesso. Ok? Isso é importante, né, Ricardo, porque às vezes as pessoas perguntam isso, né? E se for indeferido, né? Primeiro que quando a gente vê algo impeditivo, já é barrado nessa página do Brasil, né? A gente nem caminha para o judicial. E quando existe algum risco, a gente é muito bem, a gente faz isso junto com o cliente de forma muito consciente, explica qual que é o fato e fica inclusive nas mãos do próprio cliente a decisão de arriscar ou não. Né? O doutor Ricardo não nega, quando ele vê que existe uma possibilidade de algum processo que tenha algum impeditivo, de seguir adiante, mas é um processo jurídico, né? Um processo jurídico, a decisão não é nossa, né? Mas é claro que tratando-se de contrafila, que é uma coisa que há jurisprudência com a documentação correta, não tem o porquê ser negado, né? Então, dizer 100% é a mesma coisa que dizer a decisão do juiz, né? E essa decisão é nossa. Mas é claro que a gente é muito bem resguardado, consciente e a gente é muito conservador na nossa análise. Então tem muita gente que vem com a gente, faz análise, aí vai com outra empresa, a gente acha impeditivo e fala, olha, eu não arriscaria, a pessoa vai com a empresa, mas a outra empresa diz que eu posso e você diz que eu não tenho direito. Aí veja bem, não é bem assim, a gente abre o livro, a gente abre a documentação e explica o que é. Então isso acontece muito recorrente na nossa empresa. Tá? Pessoas que estão se aventurando por qualquer coisa, dando garantia para as pessoas e, no fim, é uma perda total de tempo e dinheiro, né, do próprio cliente. Isso que eu gosto da empresa Ferrari. Ele vai dar um processo informado. Não é que a gente não vai fazer, eu vou lutar até a morte para a negociação do direito. Mas precisa que o cliente seja informado do problema que está na sua documentação. Uma vez que o cliente está ciente do risco, vamos lutar até a morte. Mas, pelo que eu gosto, justamente da Camila, ela vai informar claramente o cliente. Tem outras empresas que vão falar o que o cliente quer ouvir. Então lá não dá, né? Sinceramente, não vai de acordo comigo. Perguntas daqui? Eu vou tirar já comigo. Boa noite, doutor. Boa noite, doutor. A Ferrara me informou que o julgamento do meu processo está agendado para o dia 23 de novembro. E não me informou o local. Mas meu avô era da comuna de Romanengo, e ligado a Cremona. O senhor acha que esse processo tem possibilidade de ser julgado nessa data ou pode ser postergado? Uma outra pergunta, sendo julgado favorável, quanto tempo aproximadamente leva para ser a emissão dos meus documentos? Então, se o comune é da província de Cremona, é o Tribunal de Brescia.
Então, alguns juízes do Tribunal de Brecha são acostumados a fazer 2 audiências. Então, já antecipo que tem a possibilidade de ter 2 audiências no Tribunal de Brecha. Mas, no caso que o juiz seja um dos juízes que decide imediato, digamos, dentro de 2, 3 meses, a sentença seja emitida, digamos, entre dezembro e janeiro, a minha previsão é finalizar tudo dentro do 2024, ok? Já no primeiro semestre seria ótimo se o comune trabalha, se o comune colabora. Se o comune não colabora, o segundo semestre do 2024 como previsão, ok? E a segunda pergunta, acho que foi dos trâmites posteriores, né? Depois que transfere o documento, o que se faz? Na verdade, o que se faz depois é uma parte que você vai fazer burocraticamente no Brasil, que é a inscrição online e o teu registro no consulado italiano aqui no Brasil. Então, essa parte já nem cabe mais ao doutor Ricardo, o trabalho do advogado vai até a transcrição do documento no Comune. Posterior à transcrição do documento, é um trabalho que retorna aqui para a Ferrara Cidadania Italiana e a gente faz a inscrição de vocês no consulado italiano. Então, mediante a cópia do documento, a transcrição do ato, né, da NASH, do matrimônio, a gente faz a inscrição de vocês aqui. Esse processo de inscrição, ele demora em média 180 dias. Ele é um prazo prescrito pela administração pública desse prazo, mas não significa que eles cumprem. E eu digo que hoje, felizmente, eles estão cumprindo para menos. Então, eles não se estendem até os 180 dias. Eles têm feito as inscrições no prazo menor. Aí, posterior à inscrição, esse prazo que vem, a possibilidade de vocês emitirem o passaporte também. Que aí é uma salada. Eu sou obrigada a dizer isso para vocês, principalmente para o pessoal online, que é do Paraná e Santa Catarina. O pessoal aqui de São Paulo pode dormir tranquilo, porque o consulado italiano, por hora, tem andado bem. A gente tem conseguido agendar o passaporte num prazo de 2 a 3 meses, mais ou menos. A gente tem conseguido. O consulado italiano, depois que vocês se tornarem reconhecidos, estarem inscritos aqui, vocês vão ver que é um órgão bastante complicado, é um órgão que cria bastante empecilhos para nós. A gente vê cada vez que eles têm mais má vontade de absorver nós que somos esses italianos reconhecidos com um certo preconceito, e vocês vão sentir muito isso na pele. E infelizmente, mas a Ferrara atua, nós temos um departamento dentro da empresa que só atua com quem já tem a cidadania italiana, então a gente vai poder caminhar com vocês aqui por muitos e muitos anos, que assim seja, né, em fazer as atualizações no registro de vocês, nascimento de filho, mudança de estado civil, divórcio, viuvez, tudo isso a gente atua e faz o agendamento do passaporte também, com as instruções de vocês irem até lá, porque a gente só não pode ir lá fazer o passaporte para vocês. E é esse momento que vocês vão ter o primeiro contato aí com o consulado italiano. Então, enfim, é muito difícil eu prever muito prazo, porque esse prazo oscila demais aí no tempo, né? Hoje são 3 meses, pode ser que quando vocês tiverem os vossos processos deferidos, a gente tem um prazo de 1 mês para conseguir, ou 1 ano. Então, vamos pensar positivo, que vai caminhar do jeito que está, e assim que vocês tiverem as certidões transcritas pelo nosso advogado, vocês já vão ter logo o documento passaporte, que a gente sabe que é esse o objetivo de todos vocês. Não mencionou o Trieste, no caso do processo. Não sei se é um desses mais complicados, né? Que tinha uma audiência marcada para 18 de julho, foi prorrogado para outubro. Não sei se é normal, se então, não mencionei Trieste, mas porque esqueci, não porque é ruim. O Trieste trabalha bem, está dando tudo certo. Uma juíza está doente. Então, o que aconteceu? Que nessas audiências foi substituída por um outro juiz que simplesmente está remarcando porque não pode pegar a decisão de substituição dessa juíza. Mas acredito que ele tem problema de saúde grave, me falaram. Não me falaram o que, porque justamente é a privacidade, mas me falaram que tem esse problema. Somente ligado a essa juíza. Os outros 2 estão trabalhando regularmente sem algum problema. Acredito que na próxima audiência com certeza será tudo finalizado.
No? Depois que a pessoa conseguiu a certidão, mas Exatamente, correto. Os italianos no exterior têm que se cadastrar no consulado de residência, no consulado italiano, onde mora, Austrália, Nova Zelândia, Irlanda, Suécia, onde o italiano mora tem que se cadastrar e após isso pode fazer o passaporte no consulado onde mora. E a pergunta dela é interessante, cara, porque os consulados italianos, eles não têm uma regra única, eles não adotam seus procedimentos de forma unificada. Tá? Isso aqui no Brasil é muito gritante. Então, o consulado italiano de Porto Alegre, por exemplo, ele tem uma diretriz, uma regra muito divergente do consulado italiano de São Paulo, por exemplo. Então, cada um tem suas próprias regras, eles têm essa autonomia que é dada a eles de ditarem algumas coisas que são dos procedimentos burocráticos, diários, seja nas emissões de passaporte, enfim. E com isso cria-se um monte de confusão aí entre os italianos, porque quando ele tem que transferir o seu registro, por exemplo, se hoje vocês moram em São Paulo, se vocês forem mudar de estado, que já não representa mais a circunscrição consular aqui de São Paulo, eles vão ter que mudar o consulado. E aí a regra lá é diferente. E às vezes eles exigem alguma coisa que aqui em São Paulo eles não exigem. Então isso é um samba que a gente faz aqui dentro da Ferrara. E eu tenho um departamento na empresa, tenho um departamento muito bem estruturado nisso. E a gente tem bastante conhecimento aí dos problemas todos que rolam dentro dos consulados nesses momentos de transcrições, de transferências. Mas isso não é só no Brasil. Os consulados italianos fora do Brasil também têm seus problemas, também têm suas complicações e também dificultam a nossa vida. Eu queria fazer uma pergunta sobre a comunidade chilena, que fica em Terni, na Hungria. Se o doutor pode dizer se os prazos lá como estão. E tem mais uma pergunta também. Meu irmão ele fez todo o procedimento na Itália, então ele já é cidadão lá. E eu gostaria de saber se o processo dele lá pode servir para adiantar o nosso processo, fazendo o via judicial agora. E eu tenho mais uma pergunta, se não é tanto desculpa da nossa reunião, mas seria a questão da previdência. Se a gente, como cidadãos, a gente pode recolher também, como italianos mesmo, e fazer parte da previdência na Itália. Boa noite, muito obrigado pela pergunta. Então, o tribunal seria da Umbria, o tribunal de Perugia. Ok? O tribunal de Perugia não tem muito trabalho, mas, digamos, está na média. Não tem muito trabalho porque não tem muito discernimento daquela região, na verdade. Mas, além disso, pur não tendo muito trabalho, está sempre dentro de um ano e meio, como médio. Depois, a questão da pasta. A pasta provavelmente está no comune, ok? Então o comune não vai liberar a pasta, vai provavelmente emitir cópias autenticadas dessa pasta. O processo judicial é autônomo, ok? Então se já foi protocolado uma própria pasta, segue autonomamente, não é implementado a um processo administrativo feito por um funcionário. O juiz tem a própria cabeça e decide autonomamente. Para pegar a pasta que está no comune, precisa de fazer cópia autentificada para poder ser utilizada no processo judicial. Eu, sinceramente, não sugiro de fazer isso porque utilizar cópia autentificada, já que tem esse alarmismo de falsos, sempre é bom apresentar documentos com apostilas originais que o juiz se quer controlar, quer verificar a sugestão. Sobre a previdência social, então, quem mora na Itália, a italiano que mora na Itália, tem direito a uma pensão de anzianidade, ok? Que é uma pensão mínima, é muito baixa. Se não lembro mal, é em torno a 600
600, 700 euros por mês. Agora, em Roma, um aluguel médio de um apartamento é mais ou menos 800 mil euros. Então, com 600, 700 euros é muito difícil viver. Então, tem situações, principalmente de indigência, de pessoas velhas que percebem essa tendência. Outra forma de previdência pode ser avaliada juntando a previdência brasileira na previdência italiana. Lá é uma operação diferente, um pouco mais complexa, mas é possível fazer. Bom, estava olhando aqui as perguntas online. Basicamente, todas as perguntas aqui já foram respondidas, né? As pessoas perguntam de formas diversas, mas mais ou menos o que acontece depois da transcrição, sentença, mais basicamente sobre o seu próprio tribunal, né? Como é que é a funcionalidade. Acho que, do geral, eu já queria aproveitar aqui, já que perguntaram sobre a previdência. Eu e o Ricardo, nós temos uma parceria com um banco italiano na abertura de contas, investimento e conta corrente também na Itália. Então, se algum de vocês aqui tem interesse em abrir uma conta na Itália, não tem nenhum aporte inicial, tem várias modalidades, na verdade, quem tem intenção de investir, enfim. Você pode abrir essa conta lá de uma forma muito tranquila, sem burocracia, porque eu não sei se vocês usualmente vão à Itália, já tentaram alguma coisa por lá, mas as pessoas até com a cidadania italiana já reconhecida, que vão lá nos bancos, não são aceitos. As pessoas batem com a cara na porta, literalmente. Então essa parceria é muito interessante, porque muita gente, principalmente pós-pandemia, questões políticas, né, vieram muito atrás de nós, como uma alternativa como cidadão italiano em como assegurar ou investir ou abrir uma conta lá na Itália. E vocês já conseguem fazer isso mesmo com o processo em trâmite. Então, se tiverem interesse, não cabe. Sem necessidade de residência, residir na Itália. Esse seria o diferencial, porque a experiência direta de muitos clientes é que chegaram lá, mas sem residência na Itália, sem moradia na Itália, não será possível abrir essa conta, nem no correio. Agora, estou perguntando, mas ninguém quer saber se tem que retificar as certidões, de urgências? Não, estranho, porque falamos disso, ninguém perguntou isso. Vocês falam muito bem essa parte, cara. Então, já tem essas dúvidas respondidas. Todos satisfeitos de vocês. Gente, eu queria agradecer a presença de todos aqui. Essa noite foi muito especial, muito importante para a história da empresa. Atingimos a maioridade, aqui no Brasil na Itália, porque a maioridade na Itália também tem uns 18 anos. E eu fiquei muito feliz que vocês vieram até aqui, a gente pôde conhecer alguns de vocês, vocês puderam conhecer a minha equipe. Eu queria convidá-los todos para vir aqui na frente, para vocês conhecerem os rostos das pessoas que conversam com vocês. Então, equipe, por favor, venham até aqui. Agradecer ao pessoal online, né, que ficou aí com a gente até agora. E a gente vai disponibilizar essa palestra aí no YouTube, no nosso canal. Então, aqui a gente tem todo o nosso time de pré-atendimento, de atendimento e algumas pessoas que trabalham depois no atendimento da parte operacional do processo de vocês. Não são todos da Ferrari que estão aqui, não teria como trazê-los, porque aí quase a gente foi metade do evento com a nossa equipe. Hoje a gente já tem uma equipe grande, a gente tem se desenvolvido bastante em espaço físico também, mas sempre com muita cautela, porque não adianta a gente querer abraçar tudo que chega, porque, como eu falei no início, cada caso é um caso, cada processo é um processo, e cada documentação tem uma história que é muito forte, né? E eu falo, agora que vocês estão nesse processo de reconhecer a cidadania italiana, busquem cada vez mais se enraizar com essa cultura, né? Quando vocês forem à Itália, procurem o mínimo do conhecimento do idioma, né? Se portem como tais, porque o que a gente vê é que essa discriminação que acontece com o italiano perante nós, que somos também italianos, é justa essa diferença comportamental, né? Essa cultura tão divergente. Então, o brasileiro vai lá e acha que porque é brasileiro, ele pode ir no comune de qualquer jeito, falar de qualquer jeito e falar um portunhol que não é nem italiano e acha que está falando italiano. Então, enfim, procurem se enraizar com isso, né? Eu acho que levando, a gente
trazendo isso, a gente vai cada vez melhorando mais e aproximando a gente deles, né? Porque nós somos eles, né? Eles não nos reconhecem, mas nós somos eles. Está aqui no nosso sangue. Então, esse é o Ricardo, agradeço toda a minha equipe, dou uma salva de palmas para eles. E obrigada, agora vocês fiquem à vontade, o doutor Ricardo vai ficar aqui um tempo conosco, podem ficar à vontade. O jantar, o que a gente serviu aqui é uma cortesia da Viária Cidadania Italiana. Se vocês quiserem ficar no restaurante para jantar, vocês fiquem à vontade, o restaurante tem um menu, vocês fiquem, né, podem jantar e fazer as refeições particulares de vocês. Eu queria agradecer a Casa Valduga também, que a Casa Valduga foi quem forneceu o drink de entrada, que foi a espumante, que é o lançamento, eu acho, deles, né? E o vinho também que vocês estão tomando também é Casa Valduga, tá bom? Então, obrigada, gente, boa noite para vocês e até uma próxima.